Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula do sexto ano e o tema da nossa aula é Introdução aos Estudos de História. Os objetivos para o desenvolvimento dessa aula são explicar o que é história e a importância do seu estudo, identificar a função do historiador e descrever o que são fontes históricas. Antes de mais nada, já peguem o lápis, caderno, borracha, livro também, com o propósito do quê? De pegar as informações acerca do assunto proposto. E qualquer dúvida, anotem para perguntar depois para o professor de vocês, ok? Vamos lá. Você já se perguntou o porquê de estudarmos história? Por que nós estudamos pessoas e fatos ocorridos no passado? Por que estudamos pessoas que nasceram até mesmo antes dos nossos avós? O que elas têm de relação conosco? História, antes de mais nada, é uma ciência. Ciência é um estudo feito pelas pessoas que busca fornecer explicações sobre a origem das sociedades humanas, do presente e também do passado, e sobre as transformações pelas quais essas sociedades passaram ao longo do tempo. Então, transformações por pessoas, ou seja, por seres humanos, e que ocorrem ao longo do tempo. Guardem essas palavras que elas sempre vão voltar nos nossos estudos acerca de história. Quando estudamos acontecimentos, então, do passado, compreendemos como viviam as pessoas antes de nós, seus costumes, suas práticas, modo de vida que podem permanecer até hoje ou que foram modificados ao longo do tempo. Logo, a gente estuda o passado para entender o porquê de algumas situações do presente. E percebendo que algumas situações não se encaixam de forma adequada, a gente busca melhorar para que nosso futuro seja melhor. Mas não tem como eu dizer que fazendo isso, com certeza, futuramente será melhor. A gente tenta, mas a história não prevê o futuro. Assim, estudamos o passado para compreender também o presente e possibilitar melhorias para o futuro. Então percebam que a gente está estudando os três tempos: passado, presente e futuro. Ao estudar o passado, não temos como adivinhar o futuro, mas podemos melhorá-lo, tendo ações mais corretas, analisando o que as outras pessoas que passaram, elas erraram, tá? Então não tem como adivinhar, não esqueçam isso. Você sabia que a história ainda tem um pai? Então, Heródoto, ele era um filósofo grego e foi um importante historiador. Por quê? Porque ele escrevia vários acontecimentos do seu tempo, principalmente relacionados à guerra. Mais tarde, foi considerado pelo filósofo Cícero o pai da história, porque ele foi o primeiro a dar importância nessa escrita de atos, de ações dos seres humanos ao longo do tempo, principalmente relacionados à guerra. Mas e o historiador? Quem é esse cara? O que faz um historiador? Eu, por exemplo, sou professora de história, mas também sou historiadora. Vou contar um pouquinho o que a gente faz. Historiador é aquele profissional que é responsável por estudar, pesquisar e analisar acontecimentos do passado e relacionar então com o presente. No caso, o historiador, ele é um investigador do passado. Se o historiador é um investigador do passado, quais as pistas que ele usa? Por meio dessa investigação, precisa-se de pistas do passado. E quais são as pistas utilizadas por nós historiadores? Então, se você refletir sobre isso, vai concluir que as pessoas ao longo da vida deixam vestígio do que fizeram ou pensaram.
ou seja, roupas que utilizavam, imagens, fotos, documentos, cartas que trocaram entre si e diversos outros itens. Músicas, objetos que foram fabricados, além disso, as casas que eles construíam e fazem muitas coisas que podem perdurar por milhares de anos. Então, isso tudo, para nós historiadores, são pistas do passado. Então, como que a gente chama essas pistas? A gente chama de fontes históricas todas as marcas deixadas pelas pessoas ao longo do tempo. E elas podem ser classificadas de duas maneiras. Fontes históricas materiais, que são todas aquelas que a gente pode pegar, ou seja, documentos, livros, fotografias, roupas, cartas, pinturas, monumentos. Então, tudo aquilo que eu posso pegar, tocar. E as imateriais eu não consigo. Por quê? Porque tratam-se de memórias, músicas, lendas, línguas, crenças, receitas que as pessoas sabem, mas não tem nada escrito, documentado. Por exemplo, falei para vocês no início da aula que eu sou historiadora. Quando estava me formando no curso de História, bacharel em História, eu tive que fazer uma pesquisa, a gente chama de trabalho de conclusão de curso. A minha pesquisa se deu na região onde eu moro, onde eu morava, que atualmente eu moro em São Bento. Então eu morava em Rio Negro. A minha pesquisa se deu sobre a escravidão na região de Rio Negro, no Paraná. Eu tive que buscar pistas se realmente houve escravidão no meu município, como é que foi, quem tinha escravos, quem não tinha, e eu tive que buscar pistas. Um dos primeiros documentos que eu e minha amiga Miriam fomos verificar, buscar, foi na igreja, no registro de batizados da igreja, na igreja no centro de Rio Negro. Lá nós encontramos vários documentos que diziam, no livro de batismo, foi batizado em tal dia, Francisco, filho de Maria, escrava de José Pedro Grem, por exemplo. Então, diversos registros de batizados estavam nesse documento, nesse livro muito antigo. Fomos lá com todo cuidado, fizemos os registros por meio de foto, pesquisamos o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Ainda descobrimos que na época foi solicitado que todos os donos de escravos fizessem o registro junto à prefeitura, à Câmara de Vereadores. Encontramos na Câmara de Vereadores a lista, os registros de todos os escravos que tinham na região de Rio Negro. Descobrimos que a maioria dos escravos, eles eram de posse de famílias alemãs. Então, tudo isso a gente foi registrando num grande relatório, num trabalho de conclusão de curso, registros por meio dessas fontes históricas e ainda de acordo com o que os autores falavam sobre a escravidão na região de Rio Negro, enfim, ou no Brasil em si. Ao final, a gente comprovou que realmente houve escravidão, como é que foi. Encontramos até registro de escravidão de índios, embora não se usasse mais essa questão, porque havia sido proibido. Então, esse é o trabalho do historiador, buscar a partir de uma pergunta, uma dúvida, no caso nosso houve escravidão na região de Rio Negro? E, a partir disso, buscarmos fontes históricas, documentos. No nosso caso, eram todos documentos materiais. Eram registros em livros que foram encontrados na Câmara de Vereadores da cidade e também na igreja. Então, nesse sentido, o historiador é esse investigador que utiliza dessas fontes históricas que são as pistas para explicar fatos do passado que despertaram a curiosidade na atualidade. Agora a gente vai para a atividade. Na próxima aula, eu vou explicar um pouquinho mais em relação às fontes históricas,
porque ainda ela se subdivide em outros tipos e ainda melhoram essa questão do trabalho do historiador. Lembrando, historiador é um investigador do passado, que ele parte do ponto de dúvidas da atualidade em relação ao passado, que podem interferir em situações atuais e que, se modificadas, podem inclusive modificar o nosso futuro, mas não tem, por meio da história, prever com certeza que o futuro vai ser diferente a partir de novas ações atuais, ok? Um abraço a todos, bons estudos, até a próxima aula e tchau!